Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui. Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast semanal. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já está acompanhando há mais tempo, também seja bem-vindo. Não esquece de dar aquela moral, curtir, compartilhar também. É importante para nós, ajuda muito esse trabalho que a gente está fazendo de propagação da mensagem do Reino de Deus, do Evangelho do Reino de Deus. E hoje eu queria falar com vocês sobre mais um tema que eu tenho certeza que vai te abençoar, eu tenho certeza que vai te ajudar. E o tema de hoje é uma pergunta. Deus fala? Talvez você já tenha feito para si mesmo ou para alguém essa pergunta. Mas espera aí, como é esse negócio de Deus falar com a gente? Né? Tem muitas pessoas que chegam comigo como pastor e às vezes eu estou pregando, eu falo, Deus falou comigo, tal. E aí, às vezes, a pessoa chega comigo no final da reunião, do culto, seja de onde estiver, e a pessoa fala, peraí, pastor, mas Deus fala? Como é esse negócio de Deus fala? Né? E hoje eu queria te falar um pouco sobre isso. Mas antes de eu te falar de forma prática como ouvir a voz de Deus, eu quero te falar, em primeiro lugar, que Deus, quando Ele nos criou, Ele nos colocou lá no Éden. Se você for ler Gênesis, o começo da criação, você vai ver que Deus nos cria, Deus cria Adão e Eva e coloca no Éden. E Deus tem um propósito em criar o homem. Deus não cria o homem como um experimento. Né? Deus não cria um homem porque ele não tinha nada para fazer, ou porque ele acordou um dia, vou criar o homem. Tá? Deus cria o um relacionamento conosco. E não é só um fica. Deus não quer só ter um namoro conosco. Deus quer ter um relacionamento profundo. A própria palavra, a própria Bíblia vai dizer que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Né? Isso fala de quê? De um casamento, isso fala de um relacionamento profundo, de intimidade, de confidencialidade, de amizade, de parceria. Né? Isso fala de muitas coisas. Tá? Eu queria iniciar hoje te falando que muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque sabe aquela pessoa, vou exemplificar aqui para você, sabe aquela pessoa que você conheceu agora? Né? Por exemplo, digamos que você conheceu alguém agora e aí daqui a 2 dias você está passando na rua e essa pessoa grita e chama você na rua e você dificilmente vai lembrar a voz daquela pessoa. Porém, se você está na rua ou no meio de uma multidão de pessoas, né, e você ouve uma voz que você conhece, por exemplo, a tua esposa te chama, a tua mãe te chama, um irmão, uma irmã te chama, alguém que você é familiar com a voz, a primeira coisa que você faz é o quê? Você para e você, peraí, tem alguém me chamando, eu conheço essa voz. Né? Eu sei que eu conheço esse timbre de voz, eu conheço essa entonação, eu sei que essa pessoa eu conheço. Um dia desse, uma pessoa chegou comigo e me disse, olha, pastor, eu ouço tanto os teus podcasts, eu vejo tanto as tuas palavras online, que a minha mãe, quando passou um dia desse, ela falou, olha, eu estava lá na cozinha e eu comecei a ouvir a voz e ela já perguntou, é o teu pastor, né? É o pastor Vitor que você está ouvindo, né? Ela já conhece a tua voz só de estar me ouvindo te ouvir, né? Então, isso é interessante, porque quanto mais nós ouvimos a voz de alguém, mais nós reconhecemos essa voz. Então, não importa se você está numa multidão, você ouve aquela voz, você fala, opa, eu já conheço essa voz. Mas muitas vezes nós não conhecemos o timbre de voz do Senhor. O próprio Jesus ele vai dizer que as suas ovelhas o conhecem pela sua voz. E ouvir a voz de Deus e aprender a discernir a voz de Deus é vital, gente. É vital para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida em abundância, uma vida de valor, uma vida com sentido. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar conosco não somente, como eu disse, num bate-papo corriqueiro, mas Ele quer nos encontrar na intimidade, ok? E eu queria te falar que na intimidade, Deus se revela de algumas formas.
E a primeira forma que eu queria te falar é que Deus se revela de forma pessoal. Tá bom? Deus se revela de forma pessoal. Isaías capítulo 57, versículo 15, vai dizer assim para ti e para mim hoje. Porque assim diz o alto, o sublime, ok? Se referindo a Deus, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Uau, isso é incrível. O que o salmista está dizendo? Deus aqui está dizendo através do salmista, eu habito no alto e no sublime trono, eu estou na eternidade, né? Eu sou santo, eu habito no alto e santo lugar, porém eu também habito no meio dos contritos e abatidos de espírito. Para quê? Para vivificar. O que é vivificar? É trazer vida. É trazer vida de verdade. Tem muita gente, pessoal, que está vivendo, ou melhor, tem muita gente que está sobrevivendo, mas não está vivendo. Porque a verdadeira vida, ela só acontece quando nós somos vivificados pelo Espírito. E talvez você está ouvindo esse podcast, talvez você está aqui comigo e você está passando um tempo da sua vida em que você está se sentindo morto, você está se sentindo abatido, você está se sentindo contrito, né? Abatido de espírito. E essa palavra é para você. Deus quer te encontrar na tua intimidade porque Ele quer te vivificar. Ele quer trazer avivamento para a tua vida. Ele quer trazer vida de verdade. Ele não quer que você simplesmente sobreviva. Ele quer que você tenha vida e tenha vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então Deus nos encontra na intimidade de forma pessoal, mas Deus também, ele também nos encontra na intimidade e Ele diz que nós somos conhecidos por Ele. Ok? E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Olha só. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ok? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus conhece a mim e a você. Ele sabe quem você é, Ele sabe o teu nome e Ele tem um plano para a tua vida, ok? Mas a gente só vai descobrir esse plano se a gente aprender a ouvir a voz de Deus e nos submetermos ao senhorio do Senhor, porque Ele vai descortinar, Ele vai revelar os seus planos para nós, ok? Terceiro ponto sobre caminhar com Deus na intimidade é que eu sirvo a Deus porque eu o amo e porque por Ele eu sou amado. Não é uma troca. Não é um interesse, não é barganha, é que Ele me amou primeiro. Se Ele me amou, Ele depositou em mim amor, e por isso eu posso amá-lo, eu também posso amar as pessoas ao meu redor. O versículo 15 do capítulo 15 de João 15:15, vai dizer, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ok? Então, Deus ele está dizendo que aqueles pelos quais Ele se comunica, aqueles que Ele leva a conhecer a sua vontade, Ele já não chama mais somente de servos. Ele tem uma revelação mais profunda, Ele nos chama de amigos, porque os amigos conhecem a voz de Deus e sabem quais são as vontades de Deus e aquilo que Ele tem nos dado de conhecer. E por isso Ele nos chama de amigos, porque Ele nos ama e Ele nos chamou. A outra coisa na intimidade que é importante nós entendermos hoje é que eu temo a Deus, pois eu o conheço e confio no seu caráter. Por isso, Ele também confia em mim os seus segredos. Né? Deus confia segredos para quem é mais íntimo. Eu sempre digo que os íntimos sabem primeiro, ouvem primeiro. Né? Se você é íntimo de uma pessoa, a primeira pessoa que ela vai procurar para contar algo é para os íntimos. Deus também é assim que Ele faz. Deus compartilha
coisas da sua intimidade comigo e com você. O Salmo 25, versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, ok? Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade de Deus é para quem tem temor, né? É para quem, de fato, ele revela os conhecimentos e aquilo que não está revelado para todo mundo, Deus revela para aqueles que temem ao Senhor. Agora eu queria te falar, como eu posso conhecer a Deus? Né? Como eu posso entrar nesse lugar de intimidade? Como eu posso conhecer a Deus mais profundamente? Vou te falar 3 coisas para você conhecer a Deus. Primeira, criando intimidade. Intimidade é algo que você não conquista do dia para a noite. Né? Você ter intimidade com pessoas demanda o quê? Relacionamento. E para ter relacionamento demanda tempo, demanda investir tempo, demanda investir coração, emoção, vontade. Tem gente que quer ter intimidade com Deus, mas não quer passar tempo de oração, ou não quer passar tempo na palavra de Deus, ou não quer passar tempo ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você ouve a palavra, fé entra em você. Então, você pode ouvir uma pregação, um podcast, como você está ouvindo, isso gera fé. Isso também vai te ajudar a criar intimidade. Né? Então, essa intimidade nos leva a conhecer a Deus. Mas se eu não gasto tempo, se eu não tenho disciplina espiritual, se eu não tomo uma decisão diária de ter um tempo com Deus, né? Você tem 24 horas por dia, você gasta essas 24 horas do jeito que você quiser, e se você não tira 30 minutos do seu dia, 40 minutos do seu dia, 1 hora para ter um tempo com Deus, então isso mostra que você não está buscando essa intimidade. Se você não busca intimidade, é difícil ouvir a Deus. Outra coisa, você conhece mais a Deus o tendo como prioridade na sua vida, né? É quando você tem um desejo ardente em conhecer a Deus, um desejo ardente em mergulhar nas coisas do Senhor, em aprender de Deus. Então, você precisa colocar Deus como prioridade, né? Como eu disse, se você faz muitas coisas durante o seu dia e você não põe uma prioridade, Deus como prioridade, você não vai ter intimidade, ok? Porque a intimidade, ela é fruto da prioridade. Okay? E em último lugar, você conhece a Deus ouvindo a Deus. Né? Tem muita gente que fala muito, ora até e sabe orar, mas não sabe ouvir. E numa comunicação você precisa falar, mas você também precisa parar para ouvir. Né? E Deus ele fala de muitas formas, e no próximo episódio eu vou te falar como Deus fala. Então não perde o próximo episódio, que eu vou te dar de uma forma muito prática as formas que Deus fala, biblicamente, as formas que Deus fala. Então, eu te espero semana que vem, no próximo episódio, ainda sobre o tema Deus fala, e eu vou te falar, ele não só fala, eu vou te falar como ele fala. Se você foi abençoado nesse podcast, não esquece de compartilhar com os teus amigos, de curtir e até semana que vem. Deus abençoe.